Olá, sejam bem-vindos ao TDM Reportagem. O padre João Eleutério partiu para Portugal após quase uma década de vida em Macau. O sacerdote vai coordenar o programa de doutoramentos da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Eleutério contribuiu para a formação em teologia de dezenas de pessoas, não só de seminaristas, mas também de freiras e de leigos. Também ajudou a montar a Biblioteca da Universidade de São José de Macau. O sacerdote vai guardar bons amigos, só lamenta que a igreja local o tenha ignorado como teólogo. Outra aventura é a TDM Reportagem da jornalista Rosa Serrano. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós. Vou-me embora no dia 26 de janeiro. Apesar de já me estar a ir embora há algum tempo, porque a partida não é um dia apenas, mas é um processo em que nós vamos fechando coisas, vamos encerrando capítulos, vamos fechando portas também. Fecham-se portas, abrem-se outras. O padre João Eleutério chegou a Macau em julho de 2009, tinha sido secretário da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Portugal, capelão do Rato, e colaborava com o pároco de Santa Isabel, em Lisboa. A Igreja Católica tinha-lhe confiado uma missão na RAEM, o desenvolvimento da teologia na Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José, que tinha arrancado em 2007. Quase 10 anos depois, o sacerdote regressa a Portugal. A decisão foi tomada em outubro de 2017, quando lecionava na Universidade Católica. Entre várias conversas e várias partilhas com os meus colegas lá, fui percebendo que havia necessidades que era importante dar resposta em Portugal, em Lisboa muito concretamente, professores que atingem o limite de idade, portanto que se reformam, alguns por motivo de doença que não podem também continuar a trabalhar. E da mesma maneira que quando vim para Macau era porque havia aqui uma necessidade e, portanto, eu vim para dar resposta àquilo que eu achava e considerava ser uma necessidade da igreja local, agora regresso aonde penso também que é importante estar para ajudar aquela igreja e aquela faculdade também a dar resposta às situações. Portanto, foi uma decisão, digamos assim, de algum tempo, foi amadurecida. Foi, por outro lado, também o perceber, do ponto de vista pessoal, a necessidade de mudar, experimentar outra coisa, porque não é um regresso. Eu sei perfeitamente que ao fim de quase 10 anos de experiência, de vivência, de estar aqui em Macau, nesta parte do mundo, não apenas em Macau, mas nesta parte do mundo, que não sou a mesma pessoa que veio, perdi coisas, ganhei outras, e, portanto, não é bem um regresso, é mais um partir para uma outra aventura. O João Eleutério, que continuou a fazer parte do corpo docente da Universidade Católica, regressa à Faculdade de Teologia do estabelecimento de ensino para coordenar o programa de doutoramentos. No doutoramento nós acabamos por ter que criar, digamos assim, as cadeiras são tipo seminário em que se tenta identificar questões, digamos assim, temas que depois têm que ter uma coerência que todos os 2 anos, mais ou menos, porque aquilo são ciclos de 2 anos, e acaba por ter uma dimensão que se relaciona muito com aquilo que é o trabalho de investigação, porque, e isso é um desafio que a mim me interessa particularmente. E depois acaba por ser uma coisa que não é, digamos assim, é um trabalho que tem que ser feito de forma interdisciplinar e tem que ser feito também em rede com outros, não é? Portanto, isso acho que é uma coisa que neste momento me entusiasma.
Foram quase 10 anos de vida na região asiática. O que João Eleutério irá aguardar, para além das experiências, são bons amigos. Deixo bons amigos, vou ter saudades, não vou dizer de tudo, mas vou ter saudades de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações. Não vou ter saudades do clima de todo, porque de facto transpirar mesmo sem fazer nada não é muito simpático e ter partes do corpo que a gente nem pensava que pudessem transpirar molhadas, não vou ter saudades disso, mas tomei uma decisão já há bastante tempo, que quando partisse não ia partir todos os demónios que eu aqui conheci e tive que enfrentar, todos aqueles são, eu já os pus no sítio onde eles têm de estar. E não quero que eles saiam de lá, quero que eles fiquem lá. Portanto, aqueles que eu vou levar no meu coração são aqueles que de facto importam, interessam e que eu não quero esquecer. Para trás ficam algumas experiências negativas. Eu não vim por minha iniciativa pessoal. Eu vim porque o Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, o diretor da Faculdade de Teologia, atual reitor da Universidade de São José, Padre Peter Stilwell, concordaram e pediram que eu viesse, digamos assim, orientar, construir, edificar os estudos de teologia aqui em Macau, porque a igreja local estava a precisar. Portanto, se calhar a percepção deles não era a mais adequada ou a mais correta, e eu, quando aqui cheguei, isso eu nunca esquecerei, porque de facto acho que foi uma espécie de bufetada que eu levei logo assim que cheguei. Eu entrei pela porta do seminário e ao mesmo tempo estava uma carrinha, um carro do seminário a sair com os 2 seminaristas que tinham entrado naquele ano da Diocese de Macau para o seminário a ir para Hong Kong. E o provincial dos dominicanos que tinha aqui os alunos a dizer-me: então já sabe que os alunos da Diocese vão estudar em Hong Kong. E eu pois a fazer aquelas respostas que é o que está a acontecer, não é? Doutorado em Teologia pelo Instituto Católico de Paris e em História das Religiões pela Universidade Sorbonne, João Eleutério lamenta que a Igreja de Macau o tenha ignorado como teólogo. Afinal, tinha sido convidado para desenvolver os estudos em teologia localmente. Foi pena a Igreja local verdadeiramente não perceber quem é que eu sou. Porque eu não sou apenas, digamos assim, eu sou um teólogo, mas a desculpa de que não falo chinês serviu muitas vezes para que eu fosse ignorado. E ainda bem, assim, pronto, a gente acaba por se dedicar a outras coisas e a outras pessoas também, portanto, e penso que isso é uma das coisas que eu levo com alguma mágoa, digamos assim, porque se calhar poderia ter oferecido, digamos assim, a minha colaboração mais efetiva e mais eficaz em Portugal, onde se calhar não seria tão ignorado e tão tornado irrelevante. No ano 2012 foi o ano proposto pelo Papa Bento XVI para ser o ano da fé. Eu achei fabuloso que a comissão que foi criada pela Diocese de Macau pura e simplesmente ignorou, não apenas a mim, mas ignorou todos os teólogos que existiam nesta faculdade. Havendo aqui um grupo, quanto é que na altura éramos 6 com doutoramento em teologia, o único membro da faculdade que foi escolhido ou que foi chamado para integrar essa comissão era o que não tinha doutoramento. A Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José arrancou há 12 anos, retomando a tradição de ensino do Seminário de São José, interrompida em finais dos anos 60 do século passado, após os acontecimentos do 1-2-3. João Eleutério foi nomeado diretor da faculdade em maio de 2009. 5 anos depois, abandonou a função a seu pedido. O sacerdote foi professor associado da faculdade, na qual lecionou disciplinas de teologia, eclesiologia e história da Igreja Antiga. Foi também responsável pela biblioteca da Universidade de São José. E eu orgulho-me de várias coisas que fiz.
destes muitos alunos, alguns que já passaram por aqui, não são multidões, não é 1000, não é 2000, são 50, 60 que já passaram por aqui, que estão espalhados pelo mundo. Há um que vai regressar este ano, vai defender a sua tese de doutoramento no dia 26 de fevereiro, portanto significa que às vezes há pessoas que têm opiniões, aquilo é uma instituição que não é credível, não tem qualidade. Eu sei aquilo que fiz, aquilo que faço, eu sei o que encontrei e eu sei o que deixo. Nomeadamente, há uma coisa que eu me orgulho, é da biblioteca que ajudei a edificar, a construir, de estudos de teologia, que espero que continue a desenvolver-se tal como está a acontecer e que se torne efetivamente uma referência a nível regional. Pela Faculdade de Estudos Religiosos passaram mais de meia centena de alunos de várias regiões da Ásia, não só seminaristas, mas também leigos. Neste momento, aquilo que é digamos assim, uma conquista, entre aspas, mas que é de facto uma mudança, uma evolução, é o facto de termos recebido leigos que estão a estudar teologia. Portanto, e isso significa que, efetivamente, há uma mudança de paradigma de se perceber que este tipo de investigação, este tipo de estudos, este tipo de ensino superior, não é apenas para padres ou mesmo freiras, mas que, de facto, é algo que deve ser atrativo para todos aqueles que se sentem comprometidos no conhecimento do que é o cristianismo, na relação com a Igreja. Outra novidade foi a abertura do ensino às mulheres, às irmãs dominicanas. Eu orgulho-me de ter contribuído para a defesa da condição feminina na Ásia, portanto, que é uma coisa invisível, que ninguém fala, só daqui a 100 ou 200 anos é que alguém vai provavelmente estudar. Afinal, havia aqui umas irmãs que até tiravam cursos superiores antes mesmo de fazer o noviciado. Porquê? Porque para mim, a vida religiosa, nomeadamente a vida religiosa feminina, não é para serem as criadas dos senhores padres. São mulheres que têm e devem ter a mesma importância e devem ser tão decisivas em termos de agentes de missionação como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem. E a partir de certa altura elas começaram também a estudar e foi importante porquê? Porque um curso que habitualmente é masculino, com tudo o que isso implica, virtudes e defeitos, digamos assim, mas acabou por ter esta componente também, havia mulheres a estudar, portanto, e a turma torna-se até mais interessante do ponto de vista das questões que se colocam, das questões que se abordam, dos temas que se desenvolvem. Da Faculdade de Teologia saíram até agora 2 sacerdotes que estão ao serviço da Diocese de Macau, um da Indonésia e outro do Vietnã. Outros 6 seminaristas estão atualmente a ser preparados para o sacerdócio na RAEM. Apesar de terem sido retomadas em Macau a formação em teologia e a ordenação de padres, isso não significa que o problema da falta de sacerdotes esteja resolvido. Esse é um problema que nunca está resolvido, porque há uns que chegam, há outros que partem, há alguns que morrem, portanto, há sempre... é uma questão que não está resolvida, até porque a chamada crise das vocações, se calhar mais do que uma crise, é um desafio para a Igreja descobrir novas formas de se manifestar, ou seja, há esta dimensão do ministério, ou seja, haver um ou alguns que estão ao serviço de todos, não tem que ser precisamente apenas a questão é o padre e as ovelhas, digamos assim. Há várias formas deste que se coloca ao serviço de todos poder manifestar-se. Por exemplo, nós sabemos que há partes na Europa onde não há padres, já neste momento, e às vezes é um casal de leigos que toma conta da comunidade, ou há uma irmã, está a perceber? Portanto, ou seja, há esta criatividade, digamos assim, que é necessário ter consciência que vai existir. Porquê? Porque há uma necessidade e as coisas têm que manifestar. João Eleutério celebrou missa em quase todas as igrejas locais, sobretudo nos templos de São Domingos e do Carmo e para a comunidade portuguesa.
Em Macau, o sacerdote deparou-se com um grupo de fiéis proveniente de vários cantos do mundo e resistente à mudança. Manifesta um respeito profundo pela Eucaristia, que é só o padre é que pode dar a comunhão. Significa que uma coisa que eu em Portugal tenho ministros extraordinários que me ajudam, eu aqui encontrei uma coisa que foi, para levar o Santíssimo Sacramento da Igreja de São Domingos para a Sé, tenho que o levar porque mais ninguém o pode levar, porque só você é que pode tocar. Mas isto revela um profundo respeito pela Eucaristia, mas também revela depois, às vezes, uma falta de sentido prático para as coisas. Mas isso é assim, só para dizer que assim, eu não posso dizer que é mais conservadora, não, é uma comunidade que tem a sua identidade, que tem a ver com o facto de ter bastante gente de mais idade, de ter gente que vem de outras proveniências, e quem vem de outras proveniências, a gente chega em Roma a ser romano, portanto a gente faz como se faz localmente. Uma das grandes riquezas da comunidade católica em Macau é as diferentes devoções populares que eu aqui encontrei e que são de facto uma ocasião são uma oportunidade do ponto de vista pastoral de ajudar as pessoas a viver e a crescer na fé. Também, ao mesmo tempo, às vezes podem ser distração, porque está-se tão envolvido com aquela devoção que esquecemos que a devoção está sempre ao serviço daquilo que é o mistério maior, que é o mistério do próprio Jesus Cristo e que nos sacramentos se manifesta de forma privilegiada. João Eleutério regressa amanhã a Portugal. O sacerdote muda de país, mas a Igreja que defende e que serve é a mesma de sempre. Despojada, sem ter medo de ser diferente e irreverente, no sentido de que não se curva, mas ajuda todos a erguerem-se e a serem homens e mulheres com a sua dignidade, aquela que merecem. E para isso é preciso ser irreverente, ser diferente e não ter medo de ser despojado. A outra aventura do padre João Eleutério. O espaço TDM Reportagem regressa na próxima semana com outro tema.